Vamos ver se o pessoal vem de novo, porque não deu tempo para terminar aqui a live. Então a gente vai continuar da onde nós paramos. Só vou aguardar meu amigo Rodrigo vir para a live também, que aí eu já o convido para participar. Ih, deu, tá dando o mesmo problema de novo, por favor, vai. Seja. Ô, Rodrigo, tenta você mexer. Isso, vai, vou visualizar. Visualizar. Fazer uma transmissão. Vamos ver. Ih, tá dando um problema. Deixa eu chamar de novo. Foi. Foi Na sim. terceira tentativa. Foi. Tá me ouvindo, Cristian? Tô te ouvindo tranquilo. Massa. Então, bom. Eu tava fazendo as Posso fazer? A gente indicações. pode fazer um bate-bola. Você indica um daí, eu indico um de cá. Pode Claro, com funcionar assim? certeza. Com Pronto. certeza, isso é ótimo. Porque as referências que eu tenho são diferentes das suas. Vai ser até interessante pra mim. Massa. Então Vamos vamos lá. esperar só. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrando, né? Vamos esperar sim. Que aí, Esperar que aí aí para já. ver se a galera chega. Mas Tá. né? Eu acho que a representatividade ela tá muito intrínseca agora. Eu vejo muitas páginas aparecerem com pessoas negras tomando frente. Eu fico triste com a única coisa, assim, que para que tudo isso acontecesse, tivesse que ter acontecido essas tragédias que ocorreram, sabe? Por exemplo, eu vi páginas de pessoas, amigos meus negros, que alavancaram de uma forma estrondosa, mas para que isso acontecesse, pessoas negras morreram, sabe? Sim, Isso você é. tinha comentado isso sobre o Adriel e eu ia falar algo e terminei esquecendo. O jovem Adriel, porque assim, é muito interessante, né? Ele tá, sei lá, 1 milhão de seguidores, alguma coisa assim, no É, Instagram, tá com muita gente, só que ao mesmo tempo a gente tem um medo dessa explosão, porque como isso acontece nessa vida, como, que olhar é esse que estão querendo projetar para este garoto? Né? Que sim, olhar é esse que estão querendo, é do exótico, é de assim, é um jovem aqui diferente de todos os outros jovens negros. Olha, ele lê. Mas a gente queria avisar que existem centenas de milhares de outros jovens negros que também lê. Lê. exatamente. Então, E assim, é importante tirar esse lugar de exotismo, de, sabe, uma coisinha bem diferente, porque a gente já conhece esse jogo. A gente já conhece muito uhum, bem esse jogo de querer colocar você é negro, mas você é diferente. Pera, né? Na uhum, verdade, você está sendo branco igual a todos os outros, tá sim. igual a todos os outros, querendo projetar aquele olhar para a gente do É, diferente. parece que às vezes dá uma sensação, e eu não posso falar que isso é com todos, mas é que as pessoas vão fazer o seguinte, vão repetir o processo de apoio a ele apenas para provar que eu não sou racista, Que entendeu? é progressista, É, sabe, ou coisa do tipo, né? É entendeu? complicado. É um disfarce, acaba sendo um disfarce. Isso eu acho muito complicado. Porque no meio de todo esse 1 milhão de pessoas que estão seguindo ele, com certeza tem pessoas ali que o fizeram, mas não com senso crítico real, sabe? Com um pensamento de dó, ou com um pensamento justamente como que você explicou há pouco, né? De exotismo, de que ele é exótico, de que, nossa, como ele é negro leitor na idade dele, nossa, vamos apoiar. Calma, tem um monte. Tem um monte que quer fazer parte disso e só não pode porque não se vê representado. Eu posso dar como exemplo, inclusive, a minha realidade enquanto professor. Não só poderia dar o meu testemunho enquanto jovem de periferia, de escola pública de Salvador, porque vi jovens talentosíssimos na minha sala, na minha escola, sabe, leitores que gostam de arte, e como vejo até hoje na escola pública também que eu trabalho, jovens talentosíssimos, leitores que já se colocam como pensadores, como intelectuais. Então essa é a minha preocupação, esse olhar assim, de escolher um negro
e dizer assim, eu vou apoiar este negro porque apoiando este negro eu sou progressista, eu sou antirracista, eu me promovo com isso também. Isso é bem perigoso, tá bom? Vamos lá, meu filho, que eu estou ansioso para ver aí suas indicações. Tá bom, vamos lá. Bom, eu parei o vídeo naquela hora, acabou, na verdade a live acabou bem no momento que eu ia falar de A Marcha. A Marcha é um quadrinho publicado pela editora Nemo e ela vai contar aí a história do deputado John Lewis, que foi um ativista, até eu acredito que até hoje ele seja um ativista negro, que esteve junto de Martin Luther King e outros grandes manifestantes dos direitos civis dos negros americanos. E aqui está contando a história dele, em formato de quadrinhos. São 3 volumes. O terceiro vai ser publicado este ano pela editora Nemo. Sim. Super recomendo. É uma leitura muito pesada, apesar de tudo, porque ele realmente vai retratando tudo o que aconteceu, as manifestações pacíficas que eles tentavam fazer para poder conseguir o seu espaço sem que fossem julgados como agressores. Então, assim, aqui tem toda a história contada de uma maneira fascinante, de verdade. Eu acho que dificilmente uma pessoa não se emociona lendo isso aqui. Eu estou ansioso pela conclusão que sai aí agora no segundo semestre pela editora Nemo. E tem várias pessoas importantes que aparecem no quadrinho. Um deles é o próprio Martin Luther King. E você acaba conhecendo outros grandes nomes importantes da cultura negra americana que também tiveram sua relevância tanto quanto Martin Luther King, que às vezes a gente acaba não sabendo por não terem virado mártires, sabe? Igual o Martin Luther King virou, igual o Malcolm X virou também. Então aqui acaba te dando também um pouco mais de base para você conhecer outras pessoas. O próprio John Lewis mesmo, que tá aqui como personagem central e ao mesmo tempo, e a história tem duas linhas temporais. Tem a linha temporal que está contando a história dele do passado e a linha temporal que é o atual, quando ele, atual entre aspas, né, que é quando ele vai conhecer o Barack Obama na Casa Branca. Então, assim, é ele contando essa história até o momento que ele vai conhecer o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Ok. Recomendo muito. Como a gente está fazendo esse bate-bola de recomendação, toda vez que a gente tem uma oportunidade, eu estou sempre recomendando livros, né, da literatura brasileira, livros da literatura negra. Hoje eu vou fazer recomendações diferentes. Eu vou fazer recomendações de teoria, né? Eu sei que Tiago também já está bem articulado na teoria aí, e eu quero fazer hoje indicações de teóricos brasileiros para vocês, né? Vou fazer aqui brasileiros e estrangeiros também, mas alguns teóricos que nos ajudam a pensar de uma forma mais organizada os problemas raciais que nós temos no mundo, no Brasil de modo geral. Hoje eu quero falar sobre o livro que é uma compilação, na verdade, de textos de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é filósofa, doutora em educação pela USP. O livro se chama Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Então, assim, são vários textos que Sueli conseguiu publicar em jornais, em sites, de 1999 até 2010. Uma compilação. E, assim, é muito interessante, Tiago, porque as redes sociais têm isso, não é? De pegar uma fala de alguém e dar uma dimensão de modo que esta fala, ela fica, como é que eu posso dizer assim, identificada àquela pessoa. Mas, na verdade, quando você vai buscar um pouquinho, você percebe que outras pessoas já falaram isso há muito tempo. Então, quando Sim, eu recomendo um texto como esse aqui, ó, quem quiser fazer a leitura de um trabalho, uma leitura assim, de um texto mais exaustivo, mais detalhista, inclusive pensando o Brasil e as questões raciais a partir de interseções com a política também, eu recomendo esse livro para vocês, um livro de Sueli Carneiro, né? Como eu falei, eu vou recomendar para vocês livros teóricos para entender a questão, tá bom? Valeu, nós estamos ali com um amigo nos ajudando bastante nos é comentários. isso aí. Bom, eu vou num livro agora também, que tem sido. Eu acho que talvez muitas pessoas que estejam nos acompanhando já conheçam, pelo menos visualmente, a capa. Ele está sendo um dos livros mais vendidos do Brasil, depois dos acontecimentos aí, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que é o livro da Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista. É um livro pocket, tá vendo que cabe no bolso, você consegue ler ele rapidinho, e ele é uma introdução muito boa para você entender todo o processo de racismo estrutural, o racismo e suas múltiplas plataformas, na verdade, porque tem o estrutural, tem o institucional,
e tem ai, meu Deus, organizacional. Tem, enfim, ela explica, ela contextualiza e é um linguajar muito fácil de ser entendido. Vale muito a pena a leitura para você se entender como dentro desse sistema mesmo, dentro dessa engrenagem que gira em torno do racismo e que você como pessoa negra sofre e você como pessoa branca faz parte e precisa contribuir para que seja quebrado. Acho que pequeno manual Ok, antirracista. ok. Eu vou fazer aqui uma indicação. Eu estava só querendo buscar nacionalidade, mas não vou ter muita certeza sobre a nacionalidade da autora, né? Com toda vez que eu lembro, né, que quando eu comecei nessa minha imersão, de fato, na literatura negra e na cosmologia negra, vem aquela dificuldade de encontrar livros para poder ler sobre os diferentes candomblés que existem, as diferentes perspectivas cosmológicas da cultura africana no Brasil. E aí eu fui em busca, e aí alguém, eu ficava nessa dúvida, quero ler um livro, alguém me diz um livro que me explique o que são orixás, o que são inquices, como é que funcionam as coisas. E aí alguém me indicou, então, esse livro, Os Nagô e a Morte. Alguém é o meu querido orientador, é claro, que me indicou este livro, e assim, eu recomendo demais, né? É, na verdade, um livro fruto da tese de doutorado dela, em Sorbonne. Ela foi casada, Tiago, com o mestre Didi. Mestre Didi, que não foi só um mestre de capoeira, né? Mas um grande pensador baiano, sabe? Então, assim, para quem quer saber o beabá de como, do que é cada coisa, sabe? Do Aie, do Orum, do que é Inquice, do que é... Na verdade, Inquice não, porque ela vai falar de Yorubá, não vai falar de cosmologia banto. Mas, assim, é um livro básico para quem quiser se instrumentalizar um pouco mais, conhecer um pouco mais da cosmologia iorubá e essa relação com a morte. Ok? Fala, meu filho. Certo. Eu vou aqui para mais um quadrinho, dessa vez da editora Veneta. E acho que talvez você conheça esse, acho, que é o Carolina. Sim, sim. O Carolina vai contar a história da Carolina de Jesus, que é a poeta brasileira que quase nunca é citada, ou nunca foi citada, pelo menos na minha vida estudantil na escola pública, nunca ouvi falar de Carolina. Enfim, eu acho isso um pouco triste, apesar de estar rindo, porque deveria ser citado. E aqui nós temos um quadrinho que vai ser praticamente a biografia dela, feita em quadrinhos, muito bem feita, na verdade, pela Silene Barbosa e desenhada pelo João Pinheiro. São dois quadrinistas nacionais e que são fantásticos. O trabalho de pesquisa aqui da Silene é muito bom. Ela fala todo o processo, até da história da Carolina, o momento que ela vai para a favela, ela estava vivendo nos cortiços lá, e todo o processo também dela de construção do livro dela, que é o Quarto de Despejo. Então, vale muito a pena essa leitura para você conhecer a realidade de uma mulher que deveria ser muito mais recomendada aí como uma grande poeta brasileira, mas que infelizmente ainda é ofuscada pela literatura branca que é jogada nas nossas caras aí dentro das escolas. Pois é interessante você chamar a atenção aí. É óbvio que eu conheço Carolina, não conheci esse quadrinho, eu tenho que comprar urgente esse quadrinho. Né? É Até porque maravilhoso. as pessoas não têm a dimensão de como Carolina conseguiu ter uma explosão com este livro, maior, né, maior do que vários escritores brasileiros hegemônicos, mais do que Drummond. Só para a gente entender, na época dela, Uhum. mais do que Drummond, E o sabe? quadrinho fala isso também, Fala fala esse sobre isso, processo. né? É Mostra o quanto incrível. ela vendeu mais na época e teve um. É fantástico. Perfeito, perfeito. Eu ia indicar uma, mas vou mudar aqui. E aí eu acho que vai ser a minha última indicação. Não sei até quando a gente vai com a live aqui, eu não sei a sua disponibilidade, mas eu vou dar um tom de a gente fazer já esses encerramentos. Eu vou fazer então Uhum. essa minha última indicação, porque a partir do que você falou, eu disse assim, mudei a ordem e vou pegar um livrinho se chama A Discriminação do Negro no Livro Didático. A Discriminação do Negro no Livro Didático. Tese de doutorado de Ana Célia da Silva, né?
que é uma pesquisadora também aqui baiana, da Universidade Federal da Bahia, e que ela vai mostrar nesse texto aqui, fenomenal. Eu tenho uma dúvida, eu falei tese de doutorado, mas eu acho que é a dissertação de mestrado dela, que vai chamar a atenção, Tiago, de como o negro ou ele é silenciado, invisibilizado no livro didático, ele nem aparece, como você acabou de falar, que nunca ouviu falar de Carolina Maria de Jesus. Por exemplo, a gente ouve falar sobre Augusto dos Anjos, um poeta que escreveu um livro, que morreu jovem. Aí você vai falar de tantos outros que se escreveu um só, que não teve uma dimensão de tradução, como teve Carolina, e não ouvimos falar sobre Carolina. Eu também passei a minha vida inteira não ouvi. Eu passei pelo romantismo várias vezes na escola e não ouvi falar sobre Maria Firmina dos Reis, né? Grande escritora. Então a gente começa a entender, a partir do texto de Ana Célia, que há uma discriminação e ela vai estudar isso assim com afinco mesmo assim, como essa discriminação acontece no livro didático, ou seja, a própria escola que seria o lugar libertador, sendo esse lugar de perpetuação do racismo. Eu quero fazer uma última indicação, mas eu vou ver se ela tá aqui. Vocês seguram um minuto, mas eu tô ouvindo você. Eu também estou nessa situação, eu estou adaptado aqui, eu vim para o quarto aqui, mas os meus textos estão lá, então eu aproveitei e fui correndo nesse intervalo de live, eu fui lá buscar outros livros, tá bom? E desde já eu quero agradecer já a participação de muita gente, embora Thiago tenha puxado, a Afronete tenha puxado a live, mas essa foi uma proposta aí inicial que eu tive justamente para poder conversar com o Tiago e para entender como tem sido essa vivência dele enquanto jovem, estudante, pesquisador. Eu digo tudo isso porque a gente não é só estudante nem pesquisador quando está numa instituição de ensino, né? A pesquisa não para, o estudo não para. Como esse jovem leitor, crítico, comentarista tem vivenciado essas redes sociais. E aí os nossos colegas aqui, o Cultural Underline Nerd está contribuindo muito. Tem aqui minha aluna Kelly, tem Jaco, tem Fernandinha, que não sei se ainda está aqui, Davi entrou agora há pouco. Valeu aí. Eu não achei, porque a minha casa ainda tá uma bagunça por causa da reforma. Tá em reforma, então eu não consegui achar. Essa estante aqui, ó, tá só com um terço do que eu tenho de quadrinhos. Então não tem nem como mostrar tudo que tem. Mas eu queria fazer duas últimas indicações. Eu vou burlar aí. Se você quiser fazer mais uma, não tem problema. Mas eu vou fazer mais duas últimas indicações. Uma eu vou fazer de um lançamento, foi deste ano, se não me engano. Ele é bem recente, também nacional. E apesar de serem duas pessoas brancas escrevendo aqui, são duas pessoas que trabalham a pessoa com muito respeito, que trabalham a figura com muito respeito, que é o Província Negra. E ele vai trabalhar a história do Luiz Gama de uma maneira um pouco mais ficcional. É bem legal, eles tratam o Luiz Gama com muito respeito aqui. É uma ótima forma de, até mesmo para quem nunca ouviu falar de Luiz Gama, que também é uma coisa que eu também não tinha ouvido falar, não antes do quadrinho, mas pouco tempo antes do quadrinho eu ouvi falar. Mas é quase na escola em si eu nunca ouvi falar de Luiz Gama. Eu acho isso muito triste, porque ele foi muito importante. Que história genial de Luz Gama, hein, cara? Diga aí. Cara, esse é um quadrinho, esse é o primeiro volume, foi publicado aí com o apoio da Secretaria de Cultura de São Paulo e que vai ser serializado, né? Eles vão tentar produzir pelo menos mais dois volumes para construir uma trilogia. E o Luiz Gama tá como personagem focal aqui, mostrando toda a luta dele contra o sistema escravagista. E é quase meio que uma história nível Sherlock Holmes, mas só que assim, você tá ali com o Luiz Gama como protagonista, fazendo tudo que ele sempre fez, mas de uma maneira um pouco mais. Eles se dão uma liberdade poética para brincar um pouco mais ele como uma figura mais super-heróica. E é sensacional, recomendo muito. E é fácil de achar, gente. Você como professor, eles têm até desconto. Porque assim, o problema do Brasil é uma questão assim de distribuição. Sim. Mesmo quando você é um autor pequeno, um autor que está fazendo de forma independente, é muito difícil de você conseguir distribuir para o Brasil inteiro. Você não tem essa facilidade. E a não ser que você trabalhe com uma Amazon da vida, ainda assim não é fácil, porque a Amazon ela pede, ela cobra de você
uma coisa que um independente não tem como. Então você vai encontrar em comic shops em São Paulo, talvez você encontre em comic shops de outros estados, que eles devem ter distribuído uma grande parte. Eles têm distribuído para bibliotecas públicas, então recomendo, se você conhece com certeza conhece, que não tenha o livro deles, aí eles tentam enviar alguns exemplares para estar lá. Eu acho muito válido, porque assim a obra ela vai se disseminando, sabe? Ela vai alcançando novos lugares. Então eu recomendo muito aí o Província Negra. E o último que eu vou indicar, que está aqui, e aí é meu xodózinho, tanto o autor como o quadrinho. Esse aqui é um quadrinho que eu vou indicar para vocês. Ele é um pouco caro mesmo, mas assim, quando vocês tiverem oportunidade, recomendo fortemente, porque ele não só está trabalhando nossa ancestralidade, como ele também fala muito, ele trabalha com muito carinho a história do Nordeste, assim, do sertão, que é o Rosira, Medalha Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. É um quadrinho publicado pela editora Pipoca Nanquim, tem um acabamento muito primoroso, enfim. E ele vai contar que é a história dos pais dele, só que ao mesmo tempo, como ele veio, os pais, a origem da família dele é tudo do sertão nordestino, então ele entra muito no cerne da história do sertão, do Nordeste e da população negra também, que obviamente veio, muita gente é do Nordeste em si, está muito mais vinculado ali. E é lindo, é lindo, lindo. É uma poesia em forma de quadrinho. Foi um dos meus melhores do ano passado. E, assim, recomendo. Não tenho o que falar. A arte do Jefferson é uma arte muito linda, muito específica. Ele faz um trabalho de pesquisa muito bom também, porque ele trabalha com o vocabulário da época e ele trabalha com símbolos também que para muitas pessoas é incomum e talvez para quem vivenciou a vida no sertão entenda, sabe, o que está sendo passado ali, mas para muita gente não entende. Então, assim, você consegue ter um vislumbre. Ele usa, tem umas passagens aqui que eu tenho que falar, talvez você também já deva ter visto esse nome. Quando eu vi a primeira vez, eu não sabia quem era. Ó, ele sempre tem numa troca de. Ó, o Cultural Nerd, o quadrinho é só do Jefferson Costa. O Daniel, ele só editou, tá? Enfim, ele tem umas passagens entre um ponto e outro, um capítulo e outro, e ele coloca aqui Sêmen, canção do Mestre Ambrósio. Eu nem sabia quem era Mestre Ambrósio. E aí ele explicou pra mim quem foi e tudo mais. E, cara, é uma coisa que provavelmente quem é do sertão sabia, tudo mais. Essas referências é muito rico. É um quadrinho muito rico de verdade, culturalmente, e até mesmo a história, a narrativa. Eu recomendo muito, muito, muito mesmo. E é a última, Ok. é a minha última. Se vocês Já, quiserem ter já, mais já que recomendações. você fez duas indicações, aí me deu, eu disse, não, eu não vou deixar esse desaforo, não, eu vou fazer uma última também. E aí eu vou indicar, então, numa linha parecida, né, com a indicação que eu fiz de Joana Elben, que é o Pensar na Goa de Muniz Sodré. Para quem está chegando agora, eu disse que faria indicações de teoria, né, de teoria negra, e aqui eu digo de epistemologia, que é a teoria da teoria. Eu queria tentar só explicar a dimensão, né? Muniz Sodré é professor da Universidade da UFRJ, da área de comunicação, mas ele transcende, né? Ele trabalha com várias outras questões. E assim, a gente não se dá conta, Tiago, de que o nosso sistema de pensamento, a nossa organização de pensamento, inclusive de fazer ciência, o fazer científico, é um fazer completamente ocidental e completamente ainda pautado em uma perspectiva greco-romana. O que nos quer dizer que o que foge desse padrão a gente costuma não legitimar como ciência. Então, por exemplo, é muito comum você dizer que não há um sistema de pensamento organizado, né, se não estiver dentro daqueles padrões greco-romanos do que é filosofia, do que se pensa. O nome disso é epistemologia, né? É a gente pensar. E aí ele faz essa provocação, primeiro demonstrando que essa epistemologia ocidental, ela é enraizada, ela surge a partir da cultura greco-romana e do cristianismo. Você tem também um fator aí
como é que eu posso dizer, transcendental para a produção da ciência. Depois que ele mostra por A mais B essa arquê ocidental, ele vai dizer, agora eu queria falar para vocês de uma outra possibilidade de pensamento, de uma outra possibilidade epistemológica, que é uma possibilidade epistemológica iorubá. Aí ele começa a demonstrar outras possibilidades de se pensar filosofia, de se pensar ciência. Diego está dizendo aqui que eu prometi a ele. Diego é o meu amigo, né? O meu agregado familiar, professor de filosofia e que é um dos grandes parceiros de bate-papo, sabe? É um nerd e nerd em todos os sentidos da palavra que você quiser pensar. Assim, é um cara que eu tenho um grande orgulho de ser amigo dele e está aqui me proporcionando esse contato com você, porque foi ele que me motivou, foi ele que me deu toda essa força para poder conversar com você. Então, encerrando aqui essa sugestão de pensar na Go de Muniz Sodré, tá? Que é um livro genial para a gente organizar o nosso pensamento, né, para além de outras epistemologias. Eu queria agradecer, então, agradecer a todos que estão chegando, que já saíram, a todos que participaram aqui desse bate-papo, e que eu espero que as pessoas acessem esse vídeo aí depois. Eu vi que você colocou lá no IGTV, que massa, coloca esse trecho aqui também, porque eu tenho certeza que um bate-papo como esse tem muito a acrescentar. E eu quero te agradecer também, cara. Quero te agradecer aí pela oportunidade, sabe, de conversar com um leigo de quadrinhos, porque eu sou leigo de quadrinhos, e você chegou aqui e pôde construir um diálogo muito bacana. Que isso, eu que agradeço o convite. Para quem não sabe, o convite foi dele para mim. Então, só estamos fazendo aqui a live no Afronerd por um detalhe técnico, porque infelizmente não deu lá. Mas, obviamente, eu fico muito grato pelo convite. É um aprendizado para mim também. Eu realmente, na verdade, eu preciso ir cada vez mais atrás de conteúdos que trabalhem as temáticas, a história, a nossa história em si de uma maneira um pouco menos. Sair também do universo de quadrinhos e as referências que você me trouxe, as indicações são boas, eu vou provavelmente ir atrás em algum momento para poder me ampliar esse meu conhecimento também. Eu acho que informação ela é muito necessária e quanto mais bem informado eu conseguir estar, melhor eu vou conseguir representar isso para outras pessoas no futuro e para as próximas gerações que vêm, né? Que precisam de referências positivas, que precisam de pessoas que entendam a relevância, sabe? Da história pautada por nós, né? E também quero agradecer a todos que vieram aí para assistir, sejam que seguiam a Afronerd, que seguiam o Rodrigo. Muito grato saber que vocês estão interessados aí no bate-papo que a gente teve. E quem não puder, quem não pôde ver, vai ver depois, também fico grato aí, já se você está assistindo agora e não é ao vivo, sinta-se agradecido e abraçado também, porque eu acho que essa conversa é uma conversa meio atemporal. Então, não importa o momento que você vai assistir, ela com certeza ela vai ser relevante ainda. E se vocês tiverem alguma pergunta, já que a gente tem um pouco mais de tempo, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de É falar, verdade. Se alguém quiser falar ainda um pouquinho, né? Eu tenho se querem fazer aqui. perguntas para mim, para o Rodrigo, e aí a gente responde aqui que a gente tem um pouco de tempo. E ainda alguém quiser. Dou essa liberdade a vocês. E assim, ó, só não faço mais indicações, porque senão a gente vai ficar aqui a noite inteira. A noite inteira com as indicações, inclusive as suas, aí eu vou, terminando isso aqui, eu vou voltar nesse vídeo. Essa de Luiz Gama aí, eu tenho que ter urgente, sabe? Porque eu sou fã, é uma coisa que me deixa angustiado, é que Luiz Gama ainda não ganhou a cena, como é que eu posso dizer assim, no cinema brasileiro, com Pois é. força, uma grande produção. É uma coisa que eu fico angustiado, é que quando alguém vem me citar um ator, um filme, e alguma coisa que tem um ator negro, e ele está sempre lá, naquele lugar, só de bandido. Um dia desse teve uma série, né? Na Netflix vai ter aí a segunda parte da série com o Seu Jorge, que é um cantor, que é um ator que eu gosto muito. Aí eu vi uma série com o Seu Jorge, disse, ótimo, vou assistir. Mais uma vez, eu vejo o Seu Jorge lá naquele lugar
de bandido, sabe, de criminoso. Gente, eu já vi isso, eu tô cansado de ver isso, sabe? Por favor, chama seu Jorge para fazer outra coisa. Eu sei que seu Jorge tem feito outras coisas também, além disso. Mas assim, chega, não quero mais ver, por favor, porque as crianças passam a olhar para seu Jorge e começam, sabe, Tiago, a identificar, fazer uma relação entre este sujeito e bandido. Você vê este sujeito, sabe, o tempo todo esse sujeito e bandido. Eu quero ver outros personagens fazendo outras coisas. Eu quero ver fazendo Luiz Gama, quero ver fazendo Lima Barreto, quero ver fazendo, sabe, outros Pedro Kilker, sabe, outros personagens da nossa literatura brasileira, outros grandes nomes negros, por favor, chega dessa, toda hora o negro tá ali, nesse lugar de criminoso. Alguém perguntou aqui alguma É, coisa. qual é a relevância real do Pantera Negra indo pro mainstream? Então, né? É, é muito complicado falar disso porque o Pantera Negra é um personagem extremamente importante e relevante dentro desse espectro mainstream. Ele talvez, se eu não me engano, ele foi o primeiro personagem negro a aparecer num quadrinho de super-herói, se eu não me engano. Acho que dá pra isso ter uma certeza depois de um Google, mas ainda que não fosse, ele é um dos mais emblemáticos. Sim. Ele foi criado pelo Stan Lee no momento onde estava no auge das questões com os Panteras Negras, né, que é um movimento político americano também, que foi um movimento político americano, que é importante também conhecer, eu acho. Eu assisti um documentário no Netflix para entender quem é, porque o movimento dos Panteras Negras também é sempre muito criticado de forma negativa e muita gente acha que nem sabe muita coisa sobre, mas eles tiveram várias vertentes e lideranças diferentes, né? E é importante saber. E assim, o Pantera Negra, ele é um personagem que é muito. Ele é um só, sabe? Ele ainda existem muito. Agora ele tem mais personagens negros. E ele é muito importante. Só que se você vê nas formações dos Vingadores e coisas do tipo, ele é um personagem que está muito secundário ali. E eu acho que, apesar de a Marvel tratar isso como se fosse assim, nós estamos respeitando ele, tem a nação dele, tem os problemas dele. Mas assim, os problemas estão, às vezes tem problemas que são do mundo e o personagem ele tá ali muito secundário ao que está acontecendo, sabe? Então assim, qual a relevância dele pro mainstream? A gente vai descobrir isso ainda, sabe? Por quê? Porque agora que a Marvel, no caso Marvel Cinema, vai começar a dar mais protagonismo para ele e para outros heróis que vieram depois, numa segunda linha. E aí, como o cinema uma grande vitrine, você pode ser que você encontre o Pantera Negra como um personagem mais protagonista para as próximas gerações que o Capitão América, o Homem de Ferro foram para essa, e o Homem-Aranha também, entendeu? Eu acho que já tem acontecido esse processo. Você vai nas lojas de brinquedo hoje em dia, você encontra os bonecos do Pantera Negra, das Dora Milaje também, que são as personagens que são o exército real dele, é composto só por mulheres. Isso eu acho que é muito legal também. Mulheres negras, todas empoderadas. E, e você já encontra, sabe? Você encontra as luvas do Pantera Negra, fantasia, máscara. Isso é importante. Eu acho que dentro desse cenário mainstream, o Pantera Negra ele tem relevância e ele impactou. Ele impactou, de fato. Mas a Ok, gente precisa de mais. A gente precisa de mais do que isso, sabe? com certeza, com certeza. E Eu queria colaborar também, Thiago, queria colaborar com a sua fala e a partir da pergunta do colega, porque assim, eu gosto sempre de tentar ver as coisas positivas, né? Como você também apontou várias aí. Eu vejo também a importância do Pantera Negra, do filme, né? Não vou falar dos quadrinhos, porque os quadrinhos sempre estiverem, mas o filme é como uma coisa muito importante para do ponto de vista estético, de ter ali sim, pessoas negras, atores negros, né, do ponto de vista das roupas, sabe? Desse ponto de vista, eu acho muito bom dessa estética, né? Embora eu ainda tenha muitas angústias ali, porque assim, uma das coisas que nós passamos, nós negros e outras pessoas não negras também podem passar por isso, é a possibilidade de se deixar ser transformado
do ponto de vista estético também. É de você passar a Uhum. olhar para pessoas negras e achar bonito aquilo, e não bonito como exceção, para dizer assim, ah, aquela negra é linda. Não, mas não é como exceção. Então, o que começa a acontecer? Eu vi ali um filme de mulheres lindíssimas, de homens lindíssimos, e que não tiveram essa repercussão da beleza também. Eu acho isso importante. A beleza é muito Entendo. importante para nós. Esse lugar de autoestima, de dizer assim, Faz olha todo sentido. quantos homens lindos tem naquele filme, quantas mulheres lindas tem naquele filme, e essas coisas são desapercebidas, sabe? E aí vem um lugar do que também me preocupa do filme, é do tribal, que ainda tem ali naquele filme uma coisa tribal, assim, que me incomoda, sabe? E aí reforça aqueles olhares para o continente africano como um olhar ainda muito tribal, de pessoas que ainda vivem em representações culturais arcaicas, coisas meio sem sentidos, assim. Então, assim, distantes do Ocidente, né? No sentido negativo da coisa, dessa distância. Então, isso me preocupa. Então, ao mesmo tempo que eu vejo coisa positiva ali do ponto de vista estético, de ter atores, de tentar mostrar. Tem uma parte do filme também que faz aquela crítica às peças que foram roubadas do continente africano estão sendo expostas ali. Tem essa coisa toda, mas ao Uhum. mesmo tempo também. Eu também olho que quando você deixa um personagem só, Pantera Negra, quando você deixa um ou dois ou três, assim, numa imensidão, isso cai para um exotismo que me incomoda. Então eu Então, quero outros protagonismos, como você mesmo disse. então, assim, isso é uma coisa que a gente pode esperar que aconteça. Não, pode esperar não. Vai acontecer pelo fato do quê? Começa que você tem aí a passada de manto do Capitão América pro Sam Wilson, que vai ser o Capitão América dessa nova geração. Não sei se vão durar, se... Porque, assim, tudo isso é muito mercadológico, começa daí. Sim, o Se Miles pode... Morales, né? Miles Morales também, Miles outro. Morales também, mas só que aí o Miles Morales ele tá dentro de um universo ali que é do Aranhaverso, ele tá na animação. Ele ainda não tá ainda não está no live action. E bem ou mal, o live action ele ainda é mais abrangente do que a animação é perfeita. Aquela animação é perfeita. Só que assim, a gente sabe que o live action é a grande cereja do bolo dentro desse meio novo de super-heróis no cinema. Então, assim, a gente pode ver aí, pode esperar ver o Capitão América sendo Wilson, que é dentro dos quadrinhos tem toda uma crítica política e racial nele como representação de Capitão América, porque a população americana não aceita como Capitão América, porque diz que ele não é o Capitão América que eles se sentem representados. Então, assim, se essa discussão for levada para as telas, acho legal. Vai ter a série aí vai ter a série do Falcão e o Soldado Invernal. E a gente aposta que vai ter algum elemento dentro desse sendo trabalhado ali. Não sei como que vai ser, mas espero. Só que mesmo dentro do próximo filme do Pantera Negra, provavelmente eles vão incrementar novos personagens negros ali para poder potencializar essa representatividade. Porque a Marvel Disney, no caso, eles não são bestas. Eles sabem que existe um poder de consumo muito grande dentro da população negra, sim, e que hoje esse tipo de coisa é vista de uma forma positiva. Esse é o Thiago vendo esse movimento de forma crítica. Porque assim, se eles realmente quisessem só introduzir o personagem porque ele é interessante para a história, eles poderiam ter introduzido há 10 anos atrás. Sim, Entendeu? Então, assim, eles entenderam que existe um público que consumiria aquilo e que aquele era um momento histórico crucial para que aquilo fosse comercialmente interessante para eles. Então, tem todo um meio ali. Nós saímos beneficiados disso? Saímos também. Só que não dá para a gente só observar assim, nossa, como mil maravilhas. Existe ali uma jogada comercial e que vai sempre existir. Então, se um dia, se em algum sim. momento esse filme do Pantera Negra não for rentável, ele não vai existir. Ele vai. O próximo vai já estar garantido porque ele fez 1 milhão, 1 bilhão sozinho. Uma coisa que poucos personagens em filme solo conseguiram construir. E hoje Pantera Negra fez. Então, com certeza, a gente vai ver mais personagens sendo representados na tela. E isso é importante. Eu acho que nesse cenário mainstream, ter um personagem que teve essa potência para chegar nesses holofotes é importante para você trazer outros. Mas, se em algum momento isso não for comercialmente interessante, todos eles vão cair por terra de novo. E aí é um momento que a gente tem que
lembrar, a gente tem que se reforçar, a gente precisa criticar quando precisa ser criticado, porque por mais que você queira, ninguém faz, eles não estão fazendo caridade, mas eles também não podem utilizar do que é a representação cultural ali que está sendo feita só para ganhar dinheiro. Eles precisam tem que ter Sim, um respeito. Tem que ter um claro, respeito claro que para o sim. telespectador que está ali do outro lado, tem que ter um respeito para a cultura que está sendo representada, tem que ter um respeito para tudo, entende? Então, eu sempre fico assim, nesse olhar crítico. Eu gosto tudo desse universo. Para mim foi uma maravilha quando a Marvel decidiu trazer esse universo para o cinema. Isso me possibilitou até, às vezes, até dar uma descansada das leituras de quadrinhos de super-herói e ler outras coisas que foi o que basicamente vocês veem essa estante nesse momento. Ela não tem nenhum quadrinho de super-herói aqui, mas eu tenho um monte. Só que assim, meu modelo de leitura, ele hoje não é baseado nisso. Quando eu penso em super-herói, eu penso no cinema hoje, apesar de ter um monte de quadrinhos de super-herói guardados aqui, que eu li, e tem alguns para ler que eu gosto muito. Mas eu acho que hoje eu tô mais apegado ao cinema quando eu penso dentro desse cenário de super-heróis. Tem mais alguma Beleza. pergunta? Eu acho que tá chegando o meu horário, viu, Thiago? Ah, Eu acho que deixa eu ver. Não, e vai acabar também, vai acabar, né? 5 para as 10. Vamos dar um tchau mesmo pra galera, agradecer novamente a todos que ficaram até aqui. Foram praticamente 2 horas de live, batendo um papo. E é isso, pessoal. Um grande abraço. Valeu, valeu, Thiago. Um abraço a todos e adorei, cara. Adorei, foi massa. Valeu, meu irmão. Um abraço, até mais. Valeu, até mais, gente. Tchau, tchau.